de terno azul, sem barba. É uma honra estar aqui nesse grupo tão especial. O que eu falei na reunião geral de estar no meio de uma constelação de estrelas é o que eu realmente venho sentindo com todas as interações que eu tenho com o Grupo Ânima. E hoje eu tenho o privilégio e o prazer de falar de um assunto muito especial. Eu, como professor, eu realmente acredito muito que a gente precisa saber entender o cérebro dos nossos alunos para conseguir fazer o melhor para eles. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Me falam, por favor, se vocês já estão vendo a minha tela, só me dá um positivinho aqui, e aí a gente segue. Sim, Bruno, maravilhoso. Obrigado, Daniele. Olha, eu queria começar te contando uma história. Queria te falar, para você imaginar esse cenário que está aqui. O ar é denso, o cheiro da vegetação úmida invade seus pulmões. Você escuta um canto de um pássaro exótico, escuta o som da água correndo de um rio bem cristalino ao seu lado. Diante de você, aparece uma tribo, os Munduruku, que brincam à beira d'água, riem e pulam sem preocupação. Nenhuma criança dessa tribo, nenhum adulto dessa tribo, jamais pisou numa sala de aula. Nunca viram um quadro negro, uma lousa, ou nunca sequer aprenderam a ler e a escrever. Curioso, um pesquisador resolveu fazer um desafio para esta tribo amazônica. Mostrou 2 linhas com grupos diferentes de pontos e perguntou assim: qual dessas linhas tem mais ponto? A tribo olhou rapidamente e responderam precisamente, sem sequer contar. Não satisfeito, o pesquisador quis aumentar o grau de dificuldade e falou: e se eu juntar estes pontos com aqueles pontos? Vou ter mais ou menos no novo conjunto? Novamente, sem hesitar, todos acertaram. Eu sei que você pode estar pensando, bom, mas isso foi um acaso? Pode ter acontecido uma única vez? Mas a verdade é que todos os estudos feitos com esta tribo mostraram que eles tinham o mesmo índice de acerto de qualquer aluno norte-americano, quando se falava em questões de matemática, números, proporções e até geometria. Como isso era possível? Como alguém que nunca teve uma educação formal conseguia ter um nível de performance como esse? A verdade é que, diferente do que se acreditava no passado, seres humanos não nascem como uma tábua rasa. Seres humanos, de um ponto de vista de neurociência, nascem programados para aprender. Mais do que isso, esta é uma das características que nos diferencia de qualquer outro ser vivo. Deixa eu tentar te trazer alguns elementos para justificar essa afirmação. Por exemplo, o cérebro de qualquer aluno, e o nosso também, pode armazenar 100 terabytes de informação. Se você tem um iPhone ou um telefone, você sabe que ele pode ter 256, 512 ou até 1 tera de memória. O cérebro de qualquer pessoa já nasce com 1 tera, com 100 teras de memória disponível. Esse 1 tera é composto por neurônios que se conectam através das sinapses, que fortalecem ou enfraquecem ao longo do tempo, dependendo de como são utilizadas. A memória em si mesmo não é simplesmente armazenada num lugar como se fosse num HD, mas ela é através de um conectoma, um sistema integrado, que não absorve apenas fatos, mas que precisa ter um algoritmo de aprendizagem. Algoritmo esse que já vemos em crianças, que já entendem um senso numérico de mais ou menos, já estão preparadas e pré-programadas para a linguagem, verdade? Elas não têm um dicionário plenamente de 5 ou 10 mil palavras para saber articular quando são bem pequenas,
mas ela já tem a predisposição, já existe um algoritmo que promove o aprendizado. A verdade é que esses circuitos por si só não são suficientes. Eles só podem acontecer se as condições corretas existem do ponto de vista cerebral. Sabe, por muito tempo se acreditava que a mente humana era como um quadro em branco, pronto para ser preenchido com informações quase como um copy and paste. Se você pegar as pesquisas de Locke em 1690, você vai ver que a direção era essa. E este foi um pensamento que influenciou muito fortemente a educação tradicional, aonde havia uma transmissão passiva de conhecimento. Afinal de contas, havia uma assimetria de informação. Professores sabiam o conteúdo e alunos não tinham acesso a este conteúdo, exceto através da escola. Mas se a gente parar e pensar hoje com inteligência artificial, eu acho que você e eu podemos concordar com uma coisa a zero de jogo. Essa assimetria de informação não existe mais. Ferramentas como ChatGPT, Claude AI, Perplexity, Gemini ou qualquer outra já trazem conteúdos ainda um pouco imprecisos, mas muito aplicáveis para qualquer disciplina que ensinemos. É por isso que é legal a gente começar com uma provocação em qual é o nosso papel enquanto docentes e educadores de neurociência. Se nós entendermos como funciona o cérebro, nós conseguimos nos tornar o que estas novas gerações esperam da gente. Curadores de conteúdo para economizar o tempo de aprendizagem. Aplicadores de conteúdo para traduzir a academia por uma prática, seja de escola, seja de graduação, seja de pós, ou seja em company, como foi falado anteriormente. Terceiro, para nos tornarmos mentores e mentoras, ajudando aos alunos a perceberem por que isso é importante. Eu sei que você deve estar falando, Brunão, isso é bom senso. Sinto informar que esse bom senso muitas vezes não é senso comum em muitas vezes que educamos. Deixa eu tentar te tangibilizar um pouco do que eu estou querendo dizer. O nosso cérebro já vem pré-setado com circuitos de aprendizagem, aonde ele não foi feito apenas para absorver conhecimento. Sem as condições ideais, qualquer conhecimento apresentado é descartado. Eu gosto de pensar que, do ponto de vista de neurociência, o cérebro é como um campo muito fértil, mas que depende de ser bem cuidado, bem irrigado e bem alimentado para produzir o fruto que o educador deseja. Mas quais são esses 4 elementos? Qual é esse algoritmo que a neurociência comprova que são as condições ideais para o aprendizado? Queria que você desse uma olhada nesse slide. Nós vamos nos aprofundar em cada um desses temas. Mas não existe aprendizagem do ponto de vista cerebral sem atenção, participação ativa. Entender o que quer dizer feedback ao erro e consolidação. Eu sei que você, nesse exato momento, está conectando vários pontos que você aprendeu na sua formação enquanto docente. Eu queria te provocar para confrontá-los, para entrar nessa sessão vendo coisas diferentes. E eu sei que você já está bem calibrado com o que o professor Nicoleles falou ontem. Essa ressonância, essas transmissões sinápticas vão fazer a diferença, não na qualidade do seu ensino, mas na qualidade do aprendizado dos seus alunos. Deixa eu começar falando para você sobre atenção. Todo mundo continua vendo a minha tela, só como um sanity check aqui, positivo, tudo bem? Áudio ok? Maravilha, bora lá. Quando a gente faz estudos de neuroimagem, como ressonâncias magnéticas, sobre estes 4 temas, nós vemos todas as áreas do cérebro aplicadas. Érica, você levantou a mão, você tem alguma dúvida?
Ou você quer escrever no chat pra gente? Eu prometo que eu tô olhando o chat aqui também, tá bom? Tamo junto aqui. Pode escrever que eu prometo responder, tá bom? Mas você sabe? Tudo bem, Érica, não tem problema. É que eu vi sua mãozinha levantada, foi só por isso. Mas, ó, hashtag tamo junto, porque mano fala tamo junto, você sabe disso, né? Enfim, não precisa se desculpar. Eu amo perguntas. Tamo junto. Daniel, você é o mesmo caso que eu vi que você levantou a mão também. Se precisar, escreve no chat e segue o jogo. Tem um aspecto importante aqui que eu quero que você saque. Às vezes, a gente ignora os algoritmos. A gente tenta ensinar de uma forma que não é a ideal. Andréia, depois a gente compartilha assim, tá bom? Fica tranquilo. Mas, ouvindo o fórum geral que a gente teve agora, tem um aspecto a mais que eu tenho que te trazer. A gente não está falando de currículo por competência? A gente não está falando da importância de criar formações de competências? O que é que eu estou te dizendo? Em outras palavras, a competência não se baseia numa simples memorização de conteúdo, mas em criar o ambiente ideal para desenvolver habilidades práticas e cognitivas, para realmente conectar com esses 4 pilares que falamos. Quando eu falo de atenção, eu queria que você pensasse em atenção como um filtro. Pensa quando você está dirigindo e alguém começa a falar do seu lado. Se a estrada estiver vazia, você consegue processar a conversa naturalmente. Mas e se um carro te corta? E se acontece um acidente na estrada? Você percebe que automaticamente o teu cérebro bloqueia uma entrada para focar no que é mais importante? Isso acontece mesmo porque quando a gente fala de atenção, nossa atenção é a porta de entrada do aprendizado. Porque é a atenção, o foco, que leva à memória. Se algo não tem saliência do ponto de vista de neurociência, ou se algo não impacta para mim, eu dificilmente vou prestar atenção, porque você sabe, você já falou isso. A atenção é seletiva mesmo. O cérebro tem uma carga cognitiva diária que ele pode usar. Se ele usa muito dessa carga cognitiva para aprender, para prestar atenção em tudo, a toda hora, o tempo todo, adivinha? Você não vai conseguir exercer o seu trabalho, você não vai conseguir prestar atenção na aula, você não vai conseguir nem produzir. É por isso que um dos objetivos do cérebro é fazer você economizar energia a qualquer custo. Seu cérebro já usa de 20 a 25% da energia que você produz só para pensar. Imagina do que isso quer dizer. Se você não conseguir ativar o sistema cerebral para prestar atenção, é muito fácil que os seus alunos entrem no celular e fiquem vendo Instagram ou respondam mensagens de WhatsApp. Quando a gente fala de atenção no cérebro, existem alguns sistemas. Existe um sistema de alerta que faz o seu cérebro ficar pronto para perigo iminente, quando você escuta um grito, quando você vê alguma coisa estranha. Existe o seu sistema de orientação que filtra coisas que não são relevantes para o seu contexto. E existe o seu controle executivo, suas funções executivas que drivam, que regulam, que monitoram no que você se concentra. Se você pensasse no seu cérebro como um corte lateral aqui, a parte que fica atrás da sua testa chama córtex pré-frontal. A parte que fica atrás da tua orelha chama sistema límbico. O córtex pré-frontal é responsável para você pensar, para se concentrar, enquanto o seu sistema límbico percebe a saliência do que é dita. O que eu estou querendo te dizer com isso? A pesquisa mostra que a atenção é mais forte quando existe emoção. Para e pensa nisso. A atenção é mais forte quando há conexão emocional. Quantas vezes nós, enquanto docentes, pensamos em falar do jeito certo, a coisa certa, a matéria certa, com a referência certa, quando, na verdade, o que o nosso aluno mais deseja da nossa parte é estar conectado emocionalmente com você. É prestar atenção num outro nível.
A psicologia reforça o que a neurociência diz através de 2 estudos. Um deles eu acabei de citar, da teoria da carga cognitiva. O excesso de informação compromete a aprendizagem. E o outro, que é o cocktail party, é que eu só presto atenção no que eu quero. Queridos docentes, eu preciso parar e fazer a gente refletir. Quantas vezes nós construímos conteúdo de aula falando isto é o que eu quero falar, isto é o que eu quero apresentar, isto é a forma que eu pesquisei. A provocação número 1 que eu estou te fazendo aqui é que, de um ponto de vista de ciência, se você vem com esta perspectiva, teu aluno nem sequer quer prestar atenção na gente. A verdade é que, se a gente quer ser memorável, se a gente quer garantir que o aprendizado fique na cabeça dos nossos alunos, a gente precisa entender que memória é um resíduo do pensamento. Eu preciso fazer com que esse pensamento seja efetivo. Existe um modelo de neurociência que fala sobre a hierarquia cognitiva dos alunos, onde fala que um pensamento leva a uma emoção que muda um comportamento. Um pensamento de uma aula gera uma emoção que me interessa ou não, que muda um comportamento da minha memória. Mas aí a gente chega numa pergunta fundamental. Então, como é que a gente aprende? Como é que a gente torna algo tão inesquecível a ponto de querer ser aprendido? Se a gente fosse falar de um modelo mais simplista do modelo mental que existe, é que um ambiente impacta na sua memória de trabalho, a sua memória operacional, a que você usa para coisas de curto prazo. Mas ela só se traduz em memória de longo prazo. Puxa, Luiz, que legal, espetacular a sua prática cognitivo-comportamental. É fabulosa. Por favor, coloca aí o que você acha e como a gente complementa isso que está sendo dito. Vai ser um prazer te escutar. Só entra na memória de longo prazo, ou seja, só é um aprendizado quando tem emoção. Vamos fazer um experimento juntos? Dá uma lida nessas palavras. Queria que você parasse e gastasse um tempo nelas, tá bom? Dá uma lida em todas elas. Beleza? Tudo bem? Quantas palavras tem a letra A ou a letra U? Putz, você fala, meu, eu nem parei para pensar desse lance, mano. O que você tá falando, velho? É difícil a gente prestar atenção em algo que é simplesmente um fato. Alguns que são mais atentos até conseguem chegar no número 5, como a Ariadne. Vamos tentar fazer diferente. E agora? Dá uma lida nas palavras de novo. Você já viu quantas tem as ou us aí. Mas eu queria te fazer uma provocação diferente. Vamos ver se muda? Olhando as mesmas palavras, quais delas são mais agradáveis ou desagradáveis para você? Olhou? Se eu te pedisse para lembrar, você conseguiria lembrar de mais algumas, não conseguiria? Talvez você lembre que avião tem a ver com viagem, culturas, experiências, encontros, amigos. Princípio número 2, muito importante da atenção. A codificação elaborativa só funciona se acontece uma coisa. Ela foi descoberta nesse estudo aqui, de 1977, onde os pesquisadores pediram para os alunos estudarem 40 palavras como essas, em 4 situações diferentes. Primeiro, uma busca estrutural, vendo se a letra era maiúscula ou minúscula. Segundo, uma parte fonética, se rimava com outra palavra. Outra semântica. E outra que se chamava de autorreferência, dizendo se te descrevia ou não. Eu sei que você já sabe onde eu estou indo. Muito legal, Ana Carla. Como design foi observar o peso visual. Gostei. Tem a ver, sim, com a saliência também. Você sabe, das 4 formas,
Olha qual foi que resultou em maior atenção e maior memória. A da autorreferência. Autorreferência quer dizer, eu consigo ver a aplicação direta para o meu caso do que está sendo aplicado. Deixa eu tentar desconstruir um pouco do que eu estou fazendo com você até agora. Você percebeu que, desde que eu comecei a falar, eu estou falando sempre de como você precisa pensar nesse assunto, de como você pode aplicar esse assunto, de como você pode ser impactado por este. Isso é referência para você. De verdade, para ser memorável, a gente precisa garantir que haja a codificação, que haja a memória. Aí você deve estar se perguntando, lindo, Brunão, fantástico isso que você está me falando, não tinha pensado nesse ângulo. Depois me escreve se você já tinha visto desse ângulo esse assunto. Mas você está se perguntando, legal, você está falando de ser memorável, como eu sou. Eu te provoco ainda mais, como a gente é numa era em que a atenção, segundo alguns dos relatórios, saiu de 12 segundos para 8 segundos, ou até menos. E eu preciso te trazer o exemplo que aconteceu na Apollo 13. Eu não sei se você assistiu esse filme do John Travolta, que foi espetacular, mas a Apollo 13 foi uma missão tripulada para a Lua que deu um BO. Houve um problema técnico na hora que eles entraram em órbita. O resumo da ópera é que eles tinham uma única chance de reentrar na atmosfera da Terra e tinham apenas 14 segundos para fazer isso. 14 segundos para ou entrar ou ficar à deriva para sempre. A atenção dos nossos alunos hoje é menor do que esses 14 segundos. Ainda mais se a gente for fazer que nem os engenheiros da NASA faziam na época. Botar todo o conhecimento deles como Wikipedia numa lousa. E aí que eu quero entrar com você num tema que é imbatível para ser memorável, que é imbatível para causar a melhor das atenções. E tem a ver com esse cara aqui. Eu não sei se você sabe, mas o Steve Jobs foi demitido da Apple. Você sabe por que ele foi demitido da Apple? Ele tinha acabado de fazer um IPO, ou seja, a Apple tinha acabado de receber muito dinheiro. Ele decidiu investir esse dinheiro na criação do melhor computador pessoal que existia na época. E dar o nome desse computador de Lisa, em homenagem à sua filha. Ele construiu esse computador e foi no meio de comunicação mais atual da época, que era o The New York Times. E falou sobre o Lisa e todas as funcionalidades da Lisa em 9 páginas como essa que você está vendo aqui no meu slide. Quanto você acha que ele vendeu? 0. O motivo dele ter sido demitido foi porque ele não conseguiu atrair a atenção dos seus clientes principais. Foi aí que ele conheceu o pessoal da Pixar e falou a frase mais célebre para nós docentes quando a gente pensa em atenção. Ele falou que os storytellers são as pessoas mais poderosas no mundo de negócios e, por extensão, da educação. E eu sei que quando você escuta a palavra storytelling, você fala, isso é um troço de marketing. Isso foi falado demais na rede social. Imagina que eu tenho que saber fazer isso. Afinal de contas, eu não vou começar nunca uma aula falando, era uma vez a aula de business. Ou numa galáxia muito, muito distante havia a aula de tecnologia da informação. Quando eu estou te falando de storytelling aqui, não é contar uma história. E eu sei que pode parecer esquisito isso. Mas existem 3 tipos de história. Uma, que é essa que a gente vê no cinema, que a gente conta o que aconteceu com a nossa vida. É uma história que pode ser fictícia ou não. A segunda, que é a história que você mesmo se conta. Muitas vezes, palavras como sempre foi assim, eu nunca consigo, ou eu sempre sou, vêm de maneira sutil e podem ou te limitar ou te possibilitar.
Essa foi uma aula que eu dei junto ao pessoal de Yale e realmente é muito importante você saber que faz diferença a história que você se conta. Mas para o nosso âmbito aqui, o tipo de storytelling que eu quero que você saque é que ela é uma estrutura, ela é um framework cerebral que ajuda na atenção e em ser memorável. Eu queria que você prestasse muita atenção nesse slide, porque muitas vezes a nossa mensagem não é tão clara quanto deveria. E você pode ver que no quadrante da esquerda, tanto superior como inferior, é o que a gente não quer que aconteça. Quem quer que a nossa matéria seja ignorada ou nem sequer vista, como se fosse uma caixa de spam? Claro que a gente quer estar do lado direito, mas no quadrante superior, aonde a nossa mensagem é clara o suficiente para os nossos alunos, para que eles prestem atenção e que ela seja customizada para a necessidade deles. Muitas vezes o que acontece, sabe o que é, infelizmente? É o quadrante amarelinho. É aquilo que os americanos falam e a gente detesta muitas vezes, quando você conta uma coisa mega legal para eles, eles falam, good for you, bom para você. Bom para você quer dizer assim, ó, acabei de entender o que você falou, mas não me importa. Nossos alunos às vezes falam isso. E a grande jogada, a diferença para se tornar desejável, tem a ver com isso aqui. Muitas vezes a gente pensa como os pais, achando que é isso. Mas o nosso foco não é sobre a gente. E eu sei que é um bom senso, mas muitas vezes não é senso comum de novo. Eu queria que você anotasse duas frases importantes para isso. Duas frases que eu sei que você vai escrever e vai abalar. Mas confia, pega a visão. Frase 1. Nunca é sobre você. Vou repetir. Nunca é sobre você. E eu vou te dar uma justificativa de ciência para isso. E segundo, nossa missão como professores nunca é ser a pessoa mais interessante da sala. Trava na pose, eu vou te explicar. Nós nunca devemos ser a pessoa mais interessante da sala. Nós devemos nos mostrar ser as pessoas mais interessadas pela sala. É aí que o aluno gera conexão emocional. No fundo, a pesquisa mostra. Nós processamos histórias o tempo todo. E aqui eu preciso te diferenciar, que na maioria das vezes a nossa intenção enquanto docentes é mágica. Quem daqui não estudou porque ama ensinar? Quem aqui vai falar que não ama estar na sala de aula, estar ajudando o aluno? Mas a intenção muitas vezes não é o entendimento ou a percepção da classe. E veja que sempre é o entendimento ou a percepção que ganha. Me permitam, por favor, te contar um exemplo de negócios, de como isso é verdadeiro. Quem aqui lembra de uma empresa chamada Kodak? Vocês lembram da Kodak? Todo mundo? Que fazia filme fotográfico? A Kodak quebrou no começo dos anos 2000, porque ela não aderiu à câmera digital. A câmera digital, a patente da câmera, apareceu no começo da década de 80. E pessoas que não vão a fundo nessa história acham que esse foi o real motivo da Kodak ter quebrado. Mas se você pesquisar e colocar até no Google, em 1975, um engenheiro da Kodak chamado Steve Sasson inventou a câmera digital. Para e pensa no que isso quer dizer. 1975, baixa tecnologia e o cara inventa o que poderia ser o futuro da Kodak. Você concorda comigo? Que nota você daria de 0 a 10 na competência técnica desse cara? Provavelmente 10 de 10, não é? Tá. Ele pegou esse produto, ele pegou essa ideia e levou para o board da Kodak. Fez uma apresentação. E o resultado da apresentação foi que o board falou: nós não confiamos que esse vai ser o futuro. Mesmo que nós tenhamos as patentes disso, nós não queremos investir aí.
Gente, se você falou que era 10 de 10 em competência técnica, como foi a percepção, o entendimento do board da Kodak de 0 a 10? Talvez 1 ou 2? É, né? Mas a tomada de decisão foi do 10 de 10 ou no 0 de 10? É, foi no 0 de 10. Nossa aula é a mesma coisa. Às vezes, a aula mais bem preparada, o melhor dos conteúdos, pode ter a percepção de que não foi dirigida ou não foi criada no ambiente correto de aprendizagem. Isso porque o cérebro sempre busca 3 objetivos. Primeiro, garantir nossa sobrevivência, fazer com que a gente tenha sucesso. Porque se a gente morre, é game over, não deu certo. Segundo, eu já te falei, economizar energia por gastar já de 20 a 25% da energia que produzimos. Terceiro, por interpretar qualquer coisa através de histórias. Se eu fosse traduzir esses 3 objetivos de uma sala de uma aula em si mesma, primeira, será que a minha aula mostra que o aluno vai ter mais sucesso dependendo do objetivo dele ou dela? Segundo, será que ela é feita de uma forma tão fácil que o aluno possa prestar atenção sem ter uma sobrecarga cognitiva relativa? Será que eu estou usando o framework de storytelling para criar um conteúdo memorável? Por conta do viés narrativo do Daniel Kahneman lá do Rápido e Devagar? A verdade, gente, é que quando eu falo do rápido e devagar, é importante você entender a neurociência da comunicação de professores. Lembra que eu te falei que existem 2 áreas do teu cérebro importantes na tomada de decisão? O córtex pré-frontal, que fica aqui atrás da tua testa, e o teu sistema límbico, que é o teu sistema emocional. O professor Daniel Kahneman, quando ele fez a pesquisa, chamou isso de sistema 1 e sistema 2. Sistema 1, rápido, impulsivo, autônomo. Sistema 2, lento, que gasta caloria, intencional. Vamos experimentar esses 2 sistemas aqui comigo. Se eu pedisse para você agora me falar qual é a tua comida preferida, qual é a tua viagem preferida ou qual é a tua pessoa preferida na vida, você consegue me dizer? Provavelmente você já deve ter pensado. Hambúrguer, Clara, tamo junto, mano. Eu também. Você percebeu como foi muito rápido? Agora, e se eu pedisse para você fazer de cabeça a conta 378 vezes 175? Você faz? Você nem se manifesta. Você fala, velho, eu não vou fazer isso. É, quando a tarefa é complexa demais, você notou o que acontece? Inibe a ação. Se a nossa comunicação enquanto professores e docentes for difícil demais para ser entendida, eu perdi o jogo. Porque o meu cérebro faz 3 perguntas para uma comunicação. Queria que você anotasse isso também. A primeira delas, será que eu posso confiar no que está sendo dito? Na pessoa, nas suas credenciais? Essa pergunta acontece na amígdala. A amígdala é a nossa torre de controle emocional. É onde os personagens do Divertidamente habitavam lá no filminho, e não na parte aqui da frente. Ela basicamente luta, trava ou foge se não confia. Nosso aluno luta por não querer entender um conteúdo, trava quando vai fazer uma prova e não sabe responder, ou foge porque ele fica no celular ou vai ficar tomando café na hora que a gente está dando aula. Se isso acontece, é porque a gente não conseguiu mostrar que o nosso Unique Selling Proposition era bom o suficiente. Indaiara, deixa eu ver aqui. Interessante. Como não inibir alunos para atividades complexas? Ah, a gente quer que eles façam atividades complexas. A gente quer que eles façam coisas que os desafiem. O ponto é como a gente faz o frame dessas coisas. Muitas vezes, a gente não comunica da maneira certa e não usa outros 2 cenários da engrenagem de aprendizagem que eu vou te falar até o final da aula de hoje. Posso segurar essa sua pergunta para a gente responder daqui a pouquinho também? Tudo bem? Beleza. Confiança, confiança, confiança. E se eu te dissesse que confiança tem a ver
com uma equação. Eu te mostro ela daqui a pouco. Segunda pergunta que o cérebro se faz é: será que isso me interessa? Será que isso tem saliência para mim? Isso tem a ver muito com o nosso sistema de recompensas de dopamina. Existe uma concepção errônea que a dopamina é atingida quando nós cruzamos uma linha da nossa to-do list. A real é que quando a gente antecipa isso, é que a dopamina acontece e a motivação existe. Ah, como é que a gente faz com que eles tenham vontade? Como é que a gente trabalha com conteúdos abstratos? É tudo o como, não o que. Eu vou te mostrar daqui a pouquinho uma estrutura que você pode usar para qualquer coisa que você queira passar para os seus alunos. Segura um pouco mais. Terceiro, será que isso faz sentido? Será que eu consigo ver uma aplicação direta? Será que eu consigo ponderar risco e retorno de uma forma evidente? Repara que se eu fizer essas 3 perguntas, posso confiar porque isso me interessa e faz sentido? Eu naturalmente estou me colocando no lugar da audiência e demonstrando muito mais empatia como docente. Isso tem a ver com gerar mais confiança. Queria que você prestasse atenção nessa equação aqui, ó. Confiança é igual a credibilidade, ou seja, amei, credibilidade, ou seja, eu cumpro o que eu prometo, enquanto professor. Consistência, eu sempre cumpro o que eu prometo. Terceiro, meus alunos me conhecem a ponto de saber que eu sempre vou cumprir o que eu prometo. Eu tenho certeza de que se você olhasse só o numerador dessa equação, você ia falar, pô, Brunão, é óbvio. Isso é confiar. É. Mas o problema não está no numerador para a gente. O problema está no denominador. O denominador é um coeficiente que fala sobre auto-orientação. Em outras palavras, toda vez que eu falo o que eu quero, toda vez que eu mostro o que eu gostaria, toda vez que eu falo da minha matéria, esse número aumenta. E professores, por favor, e professoras, se o denominador aumenta e todas as outras constantes permanecem constantes, o que acontece com o nosso coeficiente? Ele desaba. A grande jogada que eu estou querendo te ensinar aqui, primeiro do ponto de vista de sala de aula, é essa mesma. Muitas vezes o problema não é que é um tema complexo, muitas vezes não é porque é um trabalho abstrato, muitas vezes é porque o aluno não entendeu que a orientação era para eles. Será que eu consegui transmitir que este tema, este assunto, esta complexidade vai ajudar ele ou ela a atingir um objetivo de ter mais sucesso na minha disciplina, na vida, no emprego, na profissão? O problema nunca é o quê, mas é o como. Aqui tem uma aplicação para negócios também brutal. Pensa em quantas áreas de marketing falam: nós somos a melhor área de, nós somos a melhor escola para, e esse número de auto-orientação aumenta e a confiança do mercado em cima de uma proposta de valor, por melhor que seja, evapora. Eu sei, você está se perguntando ainda assim, pô, legal, Bruno? Então quer dizer que para eu gerar atenção e para ser memorável eu tenho que usar storytelling, que storytelling não é basicamente contar histórias, mas é um framework. Será mesmo que faz diferença? Queria te contar um estudo que foi feito. Em 2010, 2 pesquisadores foram no eBay e compraram 200 itens como esta belíssima cabeça de cavalo feita de borracha com utilidade nula. Todos por menos de $1. Tá bom? Qual que era a premissa que eles queriam testar? Será que com o framework de storytelling o preço muda de um item que não tem valor? Contrataram escritores, escreveram histórias e jogaram de volta no eBay. Dá um chute para mim aqui no chat. Quanto você acha que essa cabeça de cavalo foi vendida depois de ter storytelling? Dá um chute para mim. Quanto que você acha que foi o valor? Se ela era 99 centavos, foi para 100, 4 mil. Real, ela foi para 62 dólares e 95 centavos.
Eu sei que você pode estar falando, não, Bruno, mas isso era um caso pontual, era uma vovozinha, era um vovozinho que queria dar isso para neto, para neta, que lembrava da fazenda. É pontual. Talvez você não tenha exagerado tanto não, Oswaldo. Porque os 200 itens foram comprados por US$ 129 antes de terem uma história. Eles foram vendidos por US$ 8.000. Para e pensa nisso. Eu fui CFO na vida quando tinha uma vida corporativa antes da minha vida acadêmica. Isso aqui é mais de 6.000% de aumento. Num item, turma, desculpa, que não tem valor nenhum. Como assim? Isso acontece por conta de um viés cognitivo. Um viés cognitivo nada mais é do que um atalho que o teu cérebro toma para tomar decisões. Dá para ficar rico mesmo, Oswaldo. Depois eu te conto um pouco mais a respeito disso do ponto de vista de negócios, tá bom? O viés cognitivo chama efeito Halo. O efeito Halo não tem nada a ver com a Beyoncé, pelo amor de Deus. É basicamente a ideia de que você tem um conteúdo bem pequenininho e aumenta. Sabe quando você tem aquela ideia brilhante de tirar uma foto do pôr do sol e a foto sai estourada? O sol sai pequenininho e em volta tem uma auréola gigante? Isso é o efeito Halo. A grande jogada é que, por menor que seja o nosso conteúdo, se for utilizado o framework certo, ele expande em termos de percepção dos nossos alunos. Eu falo da câmera depois, cara. Fica tranquilo, Juliano. Com o maior prazer respondo isso também, tá? Dá uma olhada nesse vídeo. Eu tenho certeza que alguns de vocês pularam da cadeira, não pularam? Por que que você pulou? Você sabe que é um vídeo. Você sabe que nada vai acontecer. Mas o teu cérebro incorre em algo chamado transporte narrativo. Quando você entra numa estrutura de storytelling, basicamente, você reduz barreira cognitiva para ser memorável. Lembra? A atenção é ser memorável porque a atenção segue a memória? Storytelling te ajuda, porque primeiro há uma conexão neural que nenhuma outra ferramenta de comunicação te dá. Se eu te falo que num dia de muito calor eu estava queimando a minha careca porque estava 37 graus, eu estava na praia, mas o mar estava muito gelado e eu não conseguia entrar, então eu decidi tomar um sorvete de limão que estava azedo, você conseguiu pensar no calor, ver o mar gelado e até pensar no sorvete de limão? O mais legal é que as mesmas áreas do meu cérebro que eu usei para pensar nisso foram as áreas do cérebro que você usou para pensar nisso. Mas melhor, você não me viu fazendo isso. Você se imaginou fazendo. Não existe nada na academia e na literatura que faça uma conexão tão forte do que storytelling. Acontece um espelhamento neural. Aqui o neurônio espelho, que é a base da empatia, é ativado. Neurônio espelho esse que você faz quando alguém que você ama boceja na sua frente e você boceja junto. Ou quando alguém fala que fechou a porta do carro no dedo, você fala, caraca, isso deve ter doído muito. Neurônio espelho que faz você entender se essa história tem a ver com você ou não. E ela ativa um neurotransmissor fundamental na atenção, que é a dopamina. Turma, eu queria pedir a permissão de vocês para induzir dopamina na cabeça de vocês. Eu posso? Tudo bem? Positivinho aqui, tá todo mundo comigo? Ó, seguinte. Eu vou te contar uma história que vai começar legal. Ela vai ficar ruim, depois ela vai ficar muito ruim. Eu quero que você me fale o que você fez durante essa história, tá legal? Ó, aconteceu comigo há cerca de 3 anos, quando um dos maiores grupos de treinamento educacional do Brasil me ligou com a seguinte proposta. Brunão, nós temos muitos docentes e facilitadores que não conhecem nada de storytelling. Você é a maior referência do Brasil que tem nesse assunto e eu quero que você treine os nossos docentes. Gente, não preciso dizer que desliguei o telefone feliz da vida, não só por ter sido reconhecido como o melhor cara no assunto, como ser pago para fazer uma coisa que eu amo. No dia e na hora marcada lá estava eu. E a pessoa que tinha me contratado não estava bem. Eu cheguei do lado dela e falei, Natália, tá tudo bem? E ela fez assim, não. Não? O que aconteceu? Ela assim, nem sei como te dizer isso.
Fala. Me fala o que é. Você não vai dar o treinamento hoje. Como assim não vou dar o treinamento hoje? Você me pagou? Eu errei a data? Não, 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 você não errou a data. É que os 3 sócios majoritários, eles decidiram demitir a maioria dos docentes. Eles não acham que eles têm solução. Se você quiser, você tem que convencer eles. Eu comecei a passar mal. Porque uma coisa é vir dar um pitch pronto, outra coisa é você construir uma justificativa de por que você tem valor, né? Falei, bom, mas quem são os sócios? Ah, fica tranquilo, todos têm um background militar, eles são pessoas boas, mas são duros de negociação. Ok. Vou me dirigindo em direção à porta, encosto na maçaneta, e a Natália me chama para me dar uma dica. Sabe quando a pessoa te chama para te dar uma dica e fala: "Ai, Brunão, tem uma coisa que eu preciso te falar." E eu falo para ela: "Claro, me diz, o que você tem para me dizer?" E ela me diz o seguinte: "Vocês estavam prestando atenção? Vocês estavam motivados para me escutar até o final? Vocês estavam interessados para me ouvir até o final? Parabéns. Vocês induziram dopamina no cérebro de vocês." Basicamente, o que eu fiz foi simplesmente usar um gancho, usar uma pergunta, usar algo que deixa um suspense no ar e parar de falar por 3 segundos. Eu gerei expectativa, eu gerei desejo, eu gerei antecipação, eu gerei motivação. Entre nós, é isso que a Netflix faz com a gente. Isso chama efeito Zeigarnik. Sabe quando aquela série que você ama tá acabando a temporada e você não sabe se o protagonista casou, morreu, foi viajar ou comprou bicicleta? E se você conseguisse gerar o mesmo desejo nos teus alunos? Se a gente conseguir introduzir ganchos, olha que legal, muito legal, Juliano, o resultado é impactante mesmo, né? A gente fala de motivação. Turma, e falando de motivação, entre nós aqui, é uma competência de hard skills ou de people skills que a Carol Garrafa tá falando na live do lado? O que vocês acham? Hard skills ou people skills? Escreve no chat aí para mim. Vai, escreve, por favor. Hard skills ou people skills? People, Suelen, obrigado. Quem mais acha que é people? Ah, todo mundo acha que é people, que legal! Pô, eu já amo vocês de saída. Mas, ó, eu preciso dizer um negócio para vocês. Não é nem de people, nem de hard. Sabe por quê? Porque motivação não é uma competência. Uma competência você deve concordar comigo que é algo que eu aprendo e aplico quando eu desejo. Correto? Será que a gente consegue se motivar todos os dias para chegar e falar: "Cara, que legal, eu vou ter aula com o Brunão hoje"? Não é assim que funciona, né? Motivação, numa perspectiva de neurociência e psicologia, é uma sensação. Ah, Caverna do Dragão, pô, você foi longe, cara. Foi muito bem, João Carlos. Olha que da hora. É uma sensação que às vezes vem, às vezes não. Quem de nós aqui já não entrou numa sala de aula e viu que a vibração da sala estava na baixa? E se eu te desse uma ferramenta para endereçar a motivação da sala? Para saber se eles estão motivados ou não para a sua disciplina? Para saber o que está impactando nela? E se eu te falasse que motivação é uma equação também? Olha só, vem comigo. Motivação tem a ver com expectativa. Expectativa quer dizer, eu, enquanto aluno, tenho a expectativa de que esta aula vai me contribuir para eu passar de ano, para eu ter mais sucesso, para eu conseguir fazer o que eu preciso. Segundo, valor. Será que eu, enquanto aluno, vejo que eu tenho capacidade de resolver a tarefa por mais complexa que ela seja? Será que eu tenho ferramentas suficientes para fazer isso? Dividido pela quantidade de interferências ou quantas distrações esse aluno tem ao longo da aula. Prazo.
Prazo é como gás nobre, ele se estende até a duração total do prazo, né? Por isso que o aluno estuda até o último dia antes da prova. Será que eu estou conseguindo criar ambientes onde ele faz entregas regulares, intercaladas, para que ele ou ela continue motivado? Olha só que legal isso aqui. Se você fizer um exercício desse com a classe sobre uma matéria, sobre um assunto, sobre um projeto, e colocar para cada uma dessas variáveis um número de 1 a 10, você vai chegar num coeficiente. Mas a real é que você vai saber se a expectativa está baixa, você precisa dar mais motivos para as pessoas quererem estudar aquele assunto. Se o valor está baixo, quer dizer que eles não se sentem preparados e que você pode criar uma aula, uma mentoria, um office hour exclusivo daquele assunto. Será que eu estou dando muitas interferências, fazendo com que o meu aluno tenha muitas tarefas ao mesmo tempo? Ou eu estou conseguindo deixar uma tarefa complexa para ele resolver com a plena capacidade cognitiva dele ou dela? Será que eu consigo estar dando prazos o suficiente para ele fazer entregas semanais ou bissemanais? Ou só estou esperando a avaliação do meio do semestre? Gente, o que eu quero te falar é que isso aqui é uma ferramenta muito poderosa. No final do dia, sem motivação, não tem aprendizagem. Sem motivação, não tem dopamina. Sem dopamina, não tem storytelling. Mas quero fazer um teste com você. O teste é simples. Eu vou te colocar uma escrita a respeito de um filme e quero que você me fala de que filme eu estou falando. Tudo bem? Preparados e preparadas? 3, 2, 1. Qual é o filme? Escreve no chat para mim qual é o filme que você acha. Vamos ver. Qual é o filme? ET, ET, ET. Legal, ainda bem. A gente está conectado. Eu imaginei que você ia falar ET. Mas você concorda que essa mesma descrição pode servir para Lilo e Stitch? Pode servir para o Alf, o É Teimoso? Pode servir até quase para o Super-Homem? Ó, apareceu um Stitch aí, ó. Apareceu o Alf. Qual que é o insight aqui, turma? Toda vez que eu não tenho estrutura, eu deixo o entendimento na mão do ouvinte. E se eu deixo o entendimento na mão do ouvinte, qual é o controle que eu tenho do aprendizado dele ou dela? Zero. Nulo. Nossa função enquanto docentes e comunicadores é fazer o máximo possível para reduzir qualquer interferência. Por isso, eu queria que você preparasse a câmera, porque você vai querer bater foto disso, eu sei que você vai. Eu vou te mostrar nos próximos 3 slides 2 sacadas geniais. A primeira tem a ver com o arco de experiências. O Robert McKee é um dos maiores nomes de storytelling no mundo. E sempre fala que existe um herói que enfrenta um obstáculo, que quer evitar o fracasso e ter sucesso. Eu aposto que se eu falar de Dragon Ball Z, se eu falar de qualquer filme, você vai conseguir enquadrar aqui, não vai? Mas eu quero te perguntar, quem é o herói dos docentes? Escreve para mim no chat. Quem é o herói dos docentes? Eu amo Dragon Ball também, acho da hora pra caramba. Hein? Quem que é o nosso herói? Paulo Freire? Não, não é, não é ele, tô brincando. Eu sei que vocês estão falando de outra coisa. Ah, o aluno. As férias, amei. Olha que legal. No começo de qualquer filme, o herói é o personagem mais forte? Pensa no Star Wars. O Luke Skywalker é o personagem mais forte? Porque o Luke Skywalker ainda tem um obstáculo chamado Império, que se der errado, todo mundo fica preso, mas se a rebeldia der certo, deu certo. É o aluno mesmo. Se é o aluno, nós somos quem, então? Se o aluno é o herói dessa história, quem nós somos enquanto docentes? O mestre dos magos. Às vezes o obstáculo, dependendo, né? Sacada 1. Nós somos sempre o guia.
Se eles são o Luke Skywalker, se eles são a Rey, nós somos o Mestre Yoda. Por que o posicionamento de guia é importante? Por dois motivos principais. Primeiro, do ponto de vista de arquétipos de Jung. O arquétipo do sábio é um arquétipo que tem pleno entendimento do obstáculo que o herói passa, porque ele já passou por isso. Segundo motivo, é a pesquisa mais recente da Amy Cuddy. Vocês lembram daquela pesquisadora que fez a pose do Super-Homem da Mulher Maravilha, não lembram? Ela fez uma avaliação de como pessoas decidem a nosso respeito. E, basicamente, é uma junção de dois aspectos: empatia e competência. Guias têm empatia para entender qual é o obstáculo que isso aqui acontece, para entender quem é o herói e oferecer um plano competente para que ele evite o fracasso e tenha mais sucesso. Obstáculos só são dores e desejos. São as únicas duas coisas que um cérebro de um aluno quer resolver. São os dois únicos motivos que um aluno está na nossa aula. Ou porque ele tem uma dor de não saber aquele assunto, de não saber como aplicar, ou o desejo de mudar com aquele assunto. Se você se posiciona como guia, você ganha a confiança do aluno. Você lembra que a auto-orientação do guia não é auto, né? É pro aluno. Por isso, eu queria que você batesse foto do próximo slide. Porque eu vou te dar um framework que você pode usar para qualquer aula, para qualquer intervenção educacional da vida. Dá uma olhada aí. Seu herói, seu aluno, quer alguma coisa com a sua disciplina, com o seu curso. Ele tem um obstáculo que está impedindo ele de chegar onde ele quer. Pode ser falta de conhecimento, falta de ferramentas, falta de networking, falta de... não sei. Mas encontra você, seu curso, sua disciplina, sua faculdade, seu colégio, que oferece para ele um plano para passar por esse problema. Como esta pessoa vai se sentir depois de ter passado por isso? Mas se ela não fizer nada, o que vai acontecer? Gente, eu preciso necessariamente te dar o contraponto aqui, que além de funcionar para aula, isso funciona para qualquer negócio. Se o seu herói é o cliente que tem um problema e você se posiciona como guia, como o seu cliente vai se sentir depois de ter usado o teu curso, a tua faculdade? E se ele não fizer isso, o que ele vai sair perdendo? Queria te provocar. Joga aqui no chat para mim um produto que você oferece. Um só. Ah, é sim, é isso aí, Suelen, também dos influencers de Instagram, total. Mentoria. Vamos falar de mentoria, por exemplo? Olha só que da hora. O meu aluno, eu percebi que tem dificuldade num tema da minha matéria. Ou que um mercado tem um problema com... Vamos fazer assim, ó, com comunicação. Vamos supor que executivos que estão entrando no grupo HSM do Grupo Ânima têm problemas em comunicação. Suponha que nós fomos vender ou fomos posicionar uma mentoria para esses executivos. Você, que é executivo, sabe da importância que é se comunicar bem para conseguir vender as suas ideias. Muitas vezes você tem um problema, ou por ter tempo de menos para preparar apresentações, ou por não saber estratégias para saber se comunicar de uma forma estratégica. E se eu te falasse que comunicação não é talento? Comunicação é um mapa que, se você entender, você vai conseguir encantar clientes, unir times e fazer com que outras pessoas queiram te ouvir. Ou se não, você vai poder ser considerado chefe o resto da vida e nunca um líder. Mesmo que você não conheça muito de comunicação ou da HSM, faz sentido isso que eu falei para você, sim ou não? Pode escrever no chat aí para mim. Faz sentido? Hum. Hum. Isso aqui vem de uma tese de doutorado, que vale alguns milhões de dólares. Eu amo falar disso com vocês, porque mudou a minha carreira como docente, mudou a minha vida como executivo. Se você entendeu essa jogada, você ganhou.
Porque a gente pode construir uma aula diferente com base no que a gente falou. E se a gente é muito legal. E se a gente essa tese, eu posso compartilhar ela depois, Kátia, sem problema nenhum. Ela é de um professor chamado J.J. Peterson, lá dos Estados Unidos. E se a gente começasse a nossa aula pelo final, mostrando claramente qual é o sucesso do nosso aluno? Vocês falaram de empreendedorismo, né? E se a gente começasse falando, what? O que nós vamos falar? So what? Por que isso importa? Now what? O que nós vamos fazer a respeito? Você já pensou que uma estratégia tão simples como what, now what, so what pode mudar a forma como o aluno já engaja com a gente? Já entendemos que o aluno é nosso herói. É importante entender o porquê do aluno, mas é mais importante nós sermos givers. Vocês já ouviram falar nessa perspectiva de givers e takers do Adam Grant? Basicamente, o nosso cérebro categoriza qualquer interação em uma dessas 4 aqui, ó. Claro que para fins acadêmicos eu vou eliminar a última, tá bom? A gente não vai falar de potencial romântico. Mas qual você acha que é a categoria padrão que o cérebro coloca você enquanto docente pelos teus alunos? Vou te dar um exemplo. Você já foi no Starbucks quando ele estava aqui no Brasil, não foi? Ah, legal. No Starbucks, você ficou esperando na fila, chegou no caixa e foi lá pagar pelo seu frappuccino. Você lembra do nome da pessoa que te cobrou? Você lembra de quanto foi? Difícil. Mas você fala, bom, momento de pagar, eu tenho escorpião no bolso, não gosto de pagar, afinal de contas sou professor. Depende de que momento do semestre, né? É verdade. Mas aí você espera e o tão desejado momento chega lá para você pedir e receber o teu frappuccino. Você lembra do nome? Deixa eu tentar falar diferente. Você lembra do nome e do rosto de todas as pessoas que você viu ao longo do dia de hoje? É claro que não. Na verdade, a categoria padrão é indiferente. Porque senão eu gastaria muita carga cognitiva, como eu te expliquei no começo da nossa conversa hoje. Só que você sabe qual é o problema? Se o nosso aluno nos coloca na categoria de indiferente, sabe o que ele escuta quando você dá aula? Rebel, 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 rebel. Nada. Nossa missão é conseguir nos colocar na categoria de amigo, no sentido de que estou aqui para promover o teu sucesso. Lembra da primeira objetivo do cérebro? Garantir que nós sobrevivamos e tenhamos sucesso? Se eu conseguir demonstrar isso, mostrando que a orientação está para o aluno e não para mim, existe um viés cognitivo do viés da confirmação que vai buscar elementos para justificar a decisão que eu, enquanto aluno, tomei a teu respeito. Falando, tá vendo? Ele me ajudou mesmo. Tá vendo? Olha, essa pessoa é incrível. Sempre me ajuda. Mas se ele te vê como inimigo, ou alguém que é só competente e não empático, você é aquele professor que os alunos não querem perto. É mostrar a meta, né, Flávia? É isso aí. Quando a gente fala de ser giver, existe um exemplo muito legal. Porque a gente dá uma aula, você já pensou nisso? A gente não está lá para tomar uma aula, a gente está lá para dar uma. Basicamente, a diferença de givers e takers podem ser explicada por um exemplo de uma concessionária. Se você chegar lá numa concessionária e o vendedor falar, oi, você veio procurar um carro? E você fala, sim, eu vim buscar um carro para minha família. E um vendedor que só está interessado com a venda, que é um taker, falar para você, puxa, que legal, eu tenho aqui um conversível, 180 cavalos, 2.0, você está afim de fazer um test drive? Você provavelmente vai falar, não, não é? E se esse mesmo vendedor olhasse para você e falasse, carro para família? Quantas pessoas tem? Ah, eu tenho minha esposa mais 2 filhas. O que você busca nesse carro? Ah, eu quero que ele seja fácil de limpar, que tenha um sistema de entretenimento para as meninas e que seja de fácil acesso. Olha, legal que você falou, eu tenho essa SUV aqui, com uma porta com deslizamento lateral, tapetes removíveis e telas de LCD no banco de trás. Quer fazer um test drive? É a mesma coisa para a aula. Às vezes, a gente adota uma postura de taker tão simplesmente por fazer a aula. Mas se eu tentar entender a necessidade da turma, eu virei o jogo. Mas eu virei o jogo para gerar interesse. Esse é o nosso objetivo, né? Para ter atenção. Dá uma lida nesse slide. Eu aposto
que ao final dele você não vai querer continuar lendo, vai? Você gostaria de estar numa aula como essa? É claro que não, não é? Se ela é muito linear, eu perco o interesse. Muda se eu falar dessa forma? Dá uma lida agora. Você sacou que gera um pouco mais de interesse, por mais chato ou sem sal que seja o assunto? A pesquisa mostra que a atenção acontece quando há contraste, um antes e depois, um pró e contra, o que é versus o que poderia ser. Se eu penso em storytelling, existe um estudo feito por Kurt Vonnegut que mostra que todas as histórias têm pontos de inflexão. Tá vendo aqui, ó? Menina encontra menina. Tudo acontece legal, tá maravilhoso, mas aí eles se separam, mas depois vivem felizes para sempre. Ou na Rosinha, que é o Duro de Matar, o dia já começa ruim, fica tenebroso porque tem ameaça de bomba, mas acaba numa boa. Nota aqui que sempre tem contraste. Mas quantas vezes a gente pensa numa aula assim? Sabe, aqui a gente precisa pensar em como a gente mostra o risco para os alunos em cima de um assunto. Se você não souber isso, o que vai acontecer? E se você não fizer? Pensa numa aula de finanças, de contabilidade, falando de amortização e depreciação. Eu posso falar sobre o quê? Mas é difícil gravar isso. E se eu usasse essa mesma estrutura falando de desejo, dificuldade e desfecho? Sobre uma história. A provocação final que eu quero te fazer aqui nesse pedaço é que se você usa uma história, tudo se conecta. Quem aqui não conhece a taxonomia de Bloom? Se eu penso numa história, os níveis dessa taxonomia têm tudo a ver com tudo o que nós falamos. Eu basicamente estou fazendo isso com você até agora. Estou te falando de um tagline, ou o que é que a gente vai falar, falando de um porquê que isso te interessa, dando elementos de contraste, fazendo você imaginar coisas e falando do risco que você tem de não fazer. E até agora nós estamos bem conectados. Mas isso vai mudar com a AI. Eu sei que tem um tema rolando na lateral, mas tem um paper muito legal para você saber. Esse paper fala que a taxonomia de Bloom, que é hierárquica, vai mudar, vai transicionar para ter um domínio cognitivo de AI, para ter um domínio afetivo e um domínio de autoconhecimento. João Carlos, que ponto excelente. Eu gosto de pensar em cada aula como episódios de uma temporada. Pensar dessa forma coloca a gente, primeiro, no posicionamento correto e, segundo, ajuda a gente a criar aulas mais interessantes. Excelente. Falei bastante do primeiro ponto porque ele, de fato, é o mais importante. Deixa eu te falar de participação ativa. E para participação ativa, você sabe que o cérebro ele aprende muito mais quando ele pratica. Pensa numa criança que vê um vídeo sobre equilíbrio e bicicleta. Ah, que legal, as aulas divididas, muito legal. E outra que sobe na bicicleta para tentar. Quem aprende mais rápido é sempre quem faz, e há muitas pesquisas por trás disso. De fato, o nosso algoritmo cerebral foi feito para explorar. Isso acontece por um princípio de neuroplasticidade. Novas conexões do nosso cérebro. É verdade que o nosso cérebro ele tem impulso elétrico, é verdade que o nosso cérebro tem reações químicas, mas o nosso cérebro é estrutural. Quando a gente cria um novo caminho cerebral, é basicamente quando alguém está aprendendo a jogar basquete, quando está aprendendo alguma coisa. Um caminho cerebral é construído ligando o que antes não existia numa floresta. Eu tento conectar um ponto A a um ponto B. Eu tento falar que para eu acertar o ponto, eu tenho que ter esta angulação. Mas quanto mais eu trabalho num caminho cerebral, eu reforço a conexão da sinapse com uma proteína chamada mielina e faço com que isso aconteça de forma mais natural e automática. A prática não leva à perfeição. A prática leva à melhoria contínua por conta da neuroplasticidade.
E você pode fazer isso de diversas formas. Você pode estimular sentidos diferentes, você pode trazer um significado mais pessoal, você pode trazer um significado mais emocional que você já sabe que vale. O que eu estou querendo te forçar aqui é a gente sair do que é para ser dado, de como é para ser dado, de por que isso importa. Esta transição é fundamental porque ela está conectada com a teoria da autodeterminação, como a gente toma ação em cima de um aprendizado. Primeiro, eu tenho que sentir que eu tenho controle em cima daquele assunto, que eu consegui aprender bem. Eu tenho que ver que eu sou capaz de exercer aquilo que foi aplicado, por mais complexo que seja. Eu preciso sentir que isso foi importante para mim. Percebe que aqui eu estou começando a cristalizar muito das teorias que nós falamos até aqui. Ah, excelente, Márcia Cristina. A gente tem que fazer muita pergunta mesmo. Quanto mais eles são estimulados, mais autodeterminados eles estão. Aqui eu trago mais 4 exemplos do que você pode fazer para estimular a prática. Eu amo esse primeiro, de think, pair, share. Pensa num assunto, reflete nele, compartilha com a pessoa do lado e depois compartilha com a sala. Você estimula uma prática de brainstorming que é excelente para o cérebro, que é primeiro um brainstorming individual, depois um em dupla e depois um coletivo para ter um mesmo entendimento. Uma segunda que é o World Café, que é onde você faz a sala de aula reversa. Você pede para os alunos ensinarem para você o conceito e você refina. Peer Instruction nada mais é do que um aluno tentar ensinar o mesmo conceito para um aluno de outro semestre. E Gallery Walk é colocar o conhecimento numa sala, pedir para todos andarem pela sala e verem o que está lá e darem um feedback a respeito de um comentário de um aluno, de um assunto, ou de como ele ou ela acha que podem aplicar aquilo na vida. Turma, pare e pensa que simples coisas como essas podem dar para você a coisa mais importante que você tem enquanto docente. Informação. A metodologia ativa só pela metodologia não leva ao todo pleno resultado que a gente quer. Sempre que você faz uma metodologia ativa, busca dados de o que esses alunos estão falando para você calibrar a sua aula depois. Aqui, eu queria que você prestasse muita atenção. Porque quando a gente fala de feedback, você sabe que feedback é muito importante, porque corrige o erro. Mas essa prática da retomada, ela é importante, desde que aconteça uma coisa. Esse estudo feito aqui em 2006, basicamente pediu para estudantes universitários estudar textos de 3 maneiras diferentes. Estudando 4 vezes repetidas, 3 vezes com um teste, depois um texto uma vez, depois 3 testes. Você já vai sacar que os que fizeram 3 testes tiveram uma retenção melhor depois de um tempo, né? Boa, Sabrina, é verdade. Por que eles tiveram? Porque eu preciso criar oportunidades de interação. Quando eu falo de feedback, eu tenho que te falar do mecanismo responsável por esse feedback. Se você tem o seu CEO aqui na frente, que é o teu córtex pré-frontal, um COO que cuida aqui da tua parte emocional, você tem uma pessoa de tecnologia que fica na base do teu cérebro chamado cerebelo. Esta é uma área do cérebro que automatiza comportamentos. Ele tem um simulador interno. Depois que ele recebe um feedback de que algo não funcionou, ele tenta antecipar outros cenários que possam dar errado. Sim, ele registra padrão, ele antecipa problema futuro e ajusta o curso. Sempre quando há discrepância, quando ele recebe um feedback, ele busca ajustes preditivos. Você sacou um padrão? Um sistema que só aprende por feedback pode até melhorar, mas vai demorar muito. Vai ser mais lento. Para o cerebelo ter a plena execução dele mesmo, eu preciso combinar o feedback com uma coisa chamada de feed forward. Eu preciso corrigir o erro.
O cerebelo tem que saber onde houve a discrepância, mas ele só funciona na plenitude quando eu mostro o que tem que ser feito de diferente na próxima. E você vai falar, pô, Bruno, mas eu faço isso. Às vezes. Quantas vezes você simplesmente corrige uma prova e só na revisão de prova individual que você faz o feed forward? Quantas vezes a gente tem tempo real de colocar individualmente por aluno o que ele ou ela precisa fazer de diferente na próxima? Quando a gente só identifica padrão, é uma parte do jogo. Nossa função é criar estratégias preditivas. Um jeito muito legal é você fazer quizzes ao vivo. É você criar momentos de feed forward, mostrando provas que tiveram nota 10, mostrando respostas padrão, respostas modelo, antes de chegar numa avaliação final. Perceba que, quando eu estou falando disso, eu não estou falando que é algo que você não faz. Eu só estou te pedindo para ser um pouco mais intencional na hora que faz, para criar um ambiente que fomente o aprendizado. Eu preciso chegar aqui numa parte de consolidação. Se eu perguntar agora para você o que você almoçou há 4 dias, você vai lembrar? É bem provável que não, né? Mas eventos importantes, a expectativa de resposta já não tem essa função? Explica um pouco mais aqui, eu não sei quem perguntou, eu gostaria de falar aqui depois para responder essa pergunta, tá bom? Que para mim está aparecendo aqui como usuário não registrado. Bom, último estudo. Prática intercalada. Alunos estudando o mesmo tema de formas diferentes ou em bloco. A prática intercalada ao longo do tempo mostrou-se muito mais eficaz para resolver problemas complexos. A gente sabe que a gente tem um plano de aulas, mas lembra que eu te falei que contraste gera interesse? A prática intercalada nada mais é do que uma forma de você gerar contraste na cabeça do aluno para se tornar mais memorável. O hipocampo, que é a parte onde nós armazenamos memórias, ele acontece principalmente depois de receber um conteúdo, quando a gente dorme. É ali que o cérebro vai reorganizar o que acontece. Se nosso aluno não tem tempo de processar o que foi dito, e se não tem contraste, cai numa curva chamada curva de Ebbinghaus, ou curva de esquecimento, aonde poucas horas ou poucos dias depois, eu sequer me lembro do que foi dito. A prática intercalada ajuda em erros de discriminação, mas mais ainda em erros de fabricação. Erros aonde os alunos erram na interpretação. De verdade, turma, à medida que a gente está chegando aqui no final, eu posso te trazer sugestões como fazer um quiz da aula anterior. Sempre começa uma aula seguinte questionando os alunos de aprendizagens. Você pode propor também um pôr do sol digital. Alunos de graduação, muitas vezes, estão tão conectados no celular que ficam com eles na cama até 2, 3 horas da manhã. Um desafio que você pode propor para os seus alunos é fazer uma prática de pôr do sol digital, aonde nós combinamos como um experimento, onde todo mundo para de olhar o celular a partir das 9 horas da noite. É difícil, mas se os alunos perceberem o valor que isso vai ter, vai ser espetacular. Deixa eu ver aqui. A expectativa de resposta. É isso mesmo. Pode melhorar. A expectativa pode melhorar sim. Desculpa, eu não sei o seu nome porque ainda aparece como usuário não verificado, tá? Para mim. A professora Mas pode Sandra. melhorar. Oi, desculpa, não ouvi. É a professora Sandra. Sandra Oi, Cristina. muito obrigado, Dani. Professora Sandra, obrigado, viu? Perdão, é que realmente não apareceu aqui para mim. A expectativa da resposta já ajuda muito, mas ela pode ser muito potencializada se há uma discussão ativa em cima da mesma, antes da prova. Esse é o ponto. Mas perfeito, você está na direção, é isso mesmo. Pessoal, eu sei que estou chegando aqui nos 47 do segundo tempo. Nós vimos hoje aqui que alguns pontos importantes que eu tenho certeza que você se lembra. Ah, Sabrina, com certeza. Eu faço isso com os meus alunos, por exemplo. É fantástico quando a gente faz uma correção de prova ao vivo com eles.
especialmente uma prova intermediária. O nível de acerto e de entendimento para a próxima duplica, para dizer o mínimo. Concordo também, Ariadne, que é um desafio para nós. Se tão somente nós soubéssemos o benefício que tem fazer isso. Ô, gente, vocês são demais, viu? Muito obrigado. Eu sou fã de vocês, então é um prazer estar com vocês. Vimos que o cérebro não é uma tábua rasa. A gente já nasce com um algoritmo pronto. Vimos 4 pilares fundamentais: atenção, engajamento, feedback, feed forward e consolidação. A gente falou que, basicamente, a neurociência não vai mudar o que você fala, mas o como você fala. Se um jovem murunducu consegue aprender sem tecnologia, sem escola, sem manual, já parou para pensar no potencial que a gente tem em fomentar o ambiente ideal de aprendizagem? Nós nunca ensinamos do zero. Nós somente somos catalisadores de um potencial que já existe. Nossa missão é criar as condições para que esse algoritmo funcione da melhor forma possível. E para isso, eu quero terminar contando uma última história, que é do cara que está atrás da nota de $100, o Benjamin Franklin. O Benjamin Franklin era uma pessoa muito bem-sucedida. Tinha uma empresa, tinha uma família, mas de repente, tudo mudou. Deu tudo errado, ele perdeu a empresa, não viu mais o filho. E foi neste dia que o Benjamin Franklin decidiu investir em 13 virtudes, 13 competências, que você pode encontrar até na Google. Depois desse dia, ele inventou as lentes bifocais, o fogão a gás, as nadadoras, a primeira Biblioteca Nacional Americana, assessorou a 3 presidentes americanos e ajudou na Constituição Americana. Quando ele estava bem velhinho, perguntaram como é que ele conseguiu fazer tudo isso. E a resposta foi na linha de: eu decidi mudar a história que eu me contava. Eu decidi não deixar a caneta na mão de qualquer outra pessoa, senão eu mesmo. Queridos docentes, eu pergunto a mesma coisa para vocês. Vocês têm na mão um potencial brilhante dentro do Grupo Ânima. A pergunta é: qual é a história que vocês vão contar daqui para frente? Eu tenho certeza que vai ser a melhor de todas. Um prazer estar com vocês. Estou aqui para responder qualquer pergunta. Devolvo para a Dani, que é a nossa host aqui, mas eu estou à disposição para falar com vocês do que vocês quiserem. Nossa, Bruno, olha, vou falar uma coisa para você. Que momento único. Chico, também sou professora e tenho certeza que você acabou de transformar 305 professores, com toda a certeza, e vai transformar muito mais, porque a oficina está gravada, já estão todos ansiosos aqui nos grupos dizendo quero assistir, né? E assim, foi incrível, né? Cada ponto que você trouxe toca de fato, né, na nossa capacidade profissional, faz todo o sentido. Então, a gente quer te agradecer muito, né, agradecer aos professores que vibraram, interagiram muito aqui, e dizer que a Ânima está sempre aqui, é um campo aberto para que você possa vir contribuir muito. Tenho certeza que virão outros momentos para que a gente possa aí aproveitar com certeza muito do conhecimento que você tem aí para compartilhar com a gente. Coloquei Muito o seu obrigado. Instagram aqui no chat, já estou seguindo. Perfeito. E aí Muito vamos obrigado. aproveitar aí para aprender mais. Com o que vocês quiserem, gente, é um privilégio para mim estar aqui. Contem comigo sempre. Eu conheço a Lu há muito tempo e falo com prazer mesmo. O que eu puder ajudar, eu faço a maior questão. Vocês são incríveis na minha visão. Então, eu que tenho que agradecer de estar aqui. Muito obrigada. Obrigada a todos os professores que estiveram aqui com a gente hoje, tá bom? E a gente encerra. Tenho certeza todo mundo aí com o coração preenchido. Com certeza você gerou foco, você gerou significado e você gerou aprendizado. Muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês, pessoal. Excelente noite. Muito obrigado. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Tchau, gente.